Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à história da Roma Antiga. No vídeo passado nós falamos da monarquia e hoje nós iremos falar sobre a República Romana. Nós vamos começar falando sobre a organização, sobre os principais cargos públicos que existiam durante esse período da República Romana e na sequência nós falaremos um pouco sobre as tensões, os conflitos que vão existir entre os patrícios e os plebeus, os dois grandes grupos sociais da sociedade romana daquele momento. Então, como começa esse período republicano em Roma? Bom, evidentemente as coisas começam com a expulsão dos reis antigos. Então, em 509 a.C., ocorre a expulsão do último rei etrusco, e a partir dali, os patrícios vão reorganizar o governo. São eles que vão acabar colocando o Senado como a principal instituição do governo romano. Mas não era só o Senado que formava o governo republicano. Aliás, essa palavra república vem do latim e significa a coisa pública, para passar a ideia de que esse novo governo está representando todos os cidadãos. Por isso, existia uma série de instituições, de assembleias diferentes, para que o povo elegesse diferentes magistrados, ou seja, diferentes funcionários do governo, pessoas que representariam a administração pública, os cofres públicos, a questão da justiça em Roma, enfim, diversos elementos diferentes eram representados por diferentes magistraturas, diferentes assembleias. E durante boa parte da história da República em Roma, são os patrícios que vão ter os privilégios de poder assumir os principais cargos nesse governo. Os patrícios, que como nós falamos no vídeo anterior, era a elite social e econômica. Eles controlavam as melhores terras e, por consequência, tinham uma série de clientes, de plebeus trabalhando para eles e mesmo uma grande quantidade de escravos trabalhando nas suas fazendas. Por isso que os patrícios acabaram conseguindo controlar a administração em Roma nesse momento, mas, como veremos a seguir, os plebeus vão combater essas desigualdades e vão alcançar uma série de direitos. Falando sobre a organização política na República Romana, quais eram essas principais instituições? Bom, a principal, e a que tinha mais influência, era o Senado. O Senado assumia funções administrativas, ou seja, para a organização do povo romano, funções religiosas, cuidando de uma série de rituais e principalmente da manutenção dos costumes, da obediência que o povo teria que ter, segundo os preceitos religiosos tradicionais. Além disso, o Senado tinha muita influência nas questões diplomáticas, na política externa em relação a outros povos. Como o Senado tinha esse caráter de ser o bastião, de ser o grande defensor dos costumes dos antepassados, o Senado acabava tendo uma grande influência sobre as outras instituições e sobre o exercício das outras magistraturas. Por esse motivo, o Senado acabava atuando como um conselheiro, alguém que fazia com que as diferentes instituições e os diferentes magistrados respeitassem os costumes. Ou seja, mesmo que, em teoria, o Senado não tivesse grande poder, na prática, principalmente por causa dessa questão da manutenção dos costumes, o Senado tinha grande influência nas escolhas, nas decisões de todos os outros órgãos. Já que não seria muito bom para ti, como magistrado, por exemplo, ter a sua atuação questionada pelo Senado por acusação de você estar descumprindo os costumes dos fundadores de Roma. Na sequência, nós temos uma série de assembleias, de reuniões diferentes do povo de Roma, que vai tratar de diferentes assuntos, de diferentes questões. Essas assembleias vão ser organizadas seguindo diferentes critérios. A primeira assembleia vai ser a assembleia organizada por cúrias. Essa assembleia, que já existia desde a monarquia, ela vai acabar perdendo poder e vai assumir, durante a República, basicamente a organização de questões religiosas e a aprovação
de algumas magistraturas importantes. Já a Assembleia dividida por centúrias vai ser organizada a partir dessa divisão militar. Ou seja, de acordo com a tua posição que tu vai ocupar no exército, e isso tem a ver também com as tuas condições econômicas, tu vai ser colocado em centúrias diferentes. Dessa forma, diferentes grupos sociais em Roma vão ter diferentes números de centúrias. E o que eram essas centúrias? Era a divisão de 100 em 100 entre os militares que fariam parte do exército quando fosse necessário. Essa divisão por centúrias, tinha mais autoridade que a divisão por cúrias. Ela atuava principalmente para a eleição dos principais magistrados, dos principais cargos públicos em Roma, os cônsules, os pretores e os censores, que, como nós veremos a seguir, tinham funções fundamentais, tinham muita autoridade no governo romano. Já a Assembleia por Tribos vai ser uma organização local. As tribos diferentes vão se organizar para eleger magistraturas menores, principalmente os edis. Além disso, essas assembleias tinham a função de votar as leis que eram colocadas pelo Senado. Então, eles tinham que aprovar as leis. E por último, nós temos a Assembleia da Plebe, que com o tempo vai crescendo a sua importância, mas que tinha como principais funções organizar, fazer com que os plebeus votassem questões importantes para a plebe e eleger um cargo que surgiu durante a República, mas era fundamental na defesa dos interesses plebeus, que era o tribuno da plebe. Então, como vocês podem ver, são várias instituições diferentes, várias reuniões seguindo critérios diferentes dos cidadãos de Roma para decidir diferentes questões, eleger diferentes magistraturas. E quais são esses cargos públicos? Quais são essas magistraturas? Enfim, para começar, essas magistraturas, então, elas eram eleitas periodicamente, elas tinham poder limitado e, segundo a ideia dos romanos durante a República, essas posições, esses cargos, não poderiam ser assumidos individualmente. Os romanos, nesse momento, tinham muito receio de concentrar muitos poderes nas mãos de uma pessoa só. Então, essa é a ideia da magistratura: colocar um tempo limitado para que cada pessoa assumisse aquele cargo e ela compartilharia o poder com outra pessoa naquela mesma função. Então, até essa primeira imagem que eu separei aqui, ela ilustra um pouco isso, a questão do cônsul. Então, os cônsules eram a principal magistratura, eles cuidavam da administração geral do povo romano e tinham uma importante função como chefes supremos do exército. Eles presidiam também tanto a Assembleia por Centúrias, que era uma das mais importantes, e o Senado. Na sequência, nós temos os pretores, que também eram dois. Esses pretores tinham uma função muito importante, que era organizar a justiça em Roma. O funcionamento da República em Roma era muito pautado por diferentes leis que deveriam ser obedecidas. No começo, essas leis eram pautadas pela tradição, pelos costumes, eram leis de caráter oral e que basicamente apenas os patrícios tinham conhecimento sobre elas. Mas com o tempo, essas leis passam a ser escritas, passam a se tornar cada vez mais complexas. Então, a figura do pretor, nesse sentido, ela acaba ganhando bastante destaque. O próximo magistratura importante é o censor. Censores eram escolhidos de 5 em 5 anos e, como aparece nessa imagem aqui, eles tinham a função de fazer as listas das divisões das pessoas em Roma segundo um censo, ou seja, principalmente segundo a questão econômica, as posses de cada família. Então, os cidadãos de Roma tinham as suas famílias divididas de acordo principalmente com as suas posses. Isso acabava influenciando principalmente a organização das assembleias, em que a questão do censo acabava determinando a divisão e a força de cada grupo social dos cidadãos, principalmente na assembleia por centúrias. Além disso, os censores vão ter um pouco mais de influência do que as outras magistraturas menores, porque eles vão ter também a questão de vigiar, de certa forma,
os costumes, a preservação da moral entre as famílias em Roma. Então, como eles tinham esse caráter de levantar informações sobre as famílias, eles acabavam assumindo também essa função, de serem defensores de uma moralidade. Nesse sentido, eles acabavam tendo bastante influência no comportamento, no cotidiano de muitas famílias em Roma. Seguindo para uma outra magistratura importante, nós temos os questores, que eram basicamente as pessoas que organizavam as finanças em Roma. Eles atuavam muitas vezes como auxiliares dos cônsules e cuidavam dessas questões financeiras da organização dos cofres públicos em Roma. Por isso, também, evidentemente, eles tinham bastante influência. E depois nós temos os edis. O edil ele tinha uma importância menor dentro da grande estrutura de Roma, mas no cotidiano ele era uma figura fundamental. Era ele que organizava, que fiscalizava o funcionamento dos serviços públicos prestados em Roma. Segurança, alimentação, limpeza, obras públicas, manutenção dos edifícios, enfim. Eles cuidavam, de certa forma, do dia a dia da convivência das comunidades romanas. E por último, uma magistratura fundamental dentro da história da República, o tribuno da plebe. Então, eu separei essa imagem aqui, que são estátuas de dois importantes tribunos da plebe, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, que vão ter uma importância fundamental dentro das lutas dos plebeus para que eles tivessem mais direitos dentro de Roma. E para fechar essa nossa primeira caracterização geral da República Romana, queria trazer para vocês uma questão muito importante que marcou o desenvolvimento de Roma, que foram as tensões entre patrícios e plebeus. Esses dois grupos sociais que já existiam, que já tinham as suas desigualdades marcadas desde a monarquia, durante a República, essas desigualdades, em alguns momentos, levarão mesmo a conflitos armados abertos entre patrícios e plebeus. Então eu separei aqui algumas das principais conquistas que os plebeus tiveram ao longo das suas lutas contra essa desigualdade. Então, houve uma série de manifestações diferentes, de conflitos, às vezes mais diretos, como eu falei, chegando às vias armadas, e às vezes mais no sentido de uma mobilização, de manifestações dos plebeus. Então, a primeira grande conquista que eu destaquei é a questão dos tribunos da plebe. Em 494 a.C., nós tivemos uma das maiores manifestações dos plebeus até aquele momento. Então, eles estavam muito descontentes com toda a dificuldade que eles enfrentavam no seu cotidiano. Eles não tinham acesso às melhores terras, eles tinham dificuldades em se manter, eles não tinham uma grande quantidade de escravos à disposição deles ou mesmo de serviçais para trabalharem no campo. Então, quando acontecia uma guerra, quando Roma fazia uma interferência militar em outro povo, por exemplo, os plebeus tinham que ir para o combate, assim como os patrícios. Então, o que que acontecia? Enquanto os patrícios tinham lá seus clientes e os seus escravos para manter a produção das suas terras, os plebeus acabavam deixando as suas terras sem cuidado. Então, muitas vezes eles perdiam essas produções, acabavam tendo que pedir empréstimos para se manter, não tinha como pagar esses empréstimos e acabavam se tornando escravos por dívidas. Essa situação toda, além do fato deles não terem participação na política romana, faz com que eles se revoltassem. Então, eles desocupam a cidade, vão para o Monte Sagrado, até que os patrícios decidissem negociar. A partir dessas negociações, surge então a magistratura do tribuno da plebe. Por que o tribuno da plebe é tão importante? Ele tem o poder dentro do governo romano de vetar leis, decisões, ações que mesmo o Senado pudessem ter, que fossem contra os interesses que prejudicassem a plebe. Além disso, para que o tribuno da plebe pudesse de fato ir contra os interesses dos patrícios, eles acabavam sendo colocados dentro da sociedade romana como figuras invioláveis, quase com uma ideia como se eles fossem sagrados.
Então era um crime atacar e, evidentemente, matar um tribuno da plebe. Dessa forma, pelo menos em teoria, os tribunos teriam então a possibilidade de efetivamente defender os interesses dos plebeus. Alguns anos depois, em 450 a.C., as desigualdades continuam, evidentemente, incomodando os plebeus. Essa desigualdade era mantida principalmente por um sistema de justiça em que os costumes, que eram conhecidos somente pelos patrícios, eram a base das leis, das decisões daquele momento. Então, os patrícios acabavam simplesmente dominando o sistema judicial, prejudicando, sem dúvida, os plebeus. Então, depois de diversas manifestações, acaba-se entrando num acordo sobre a necessidade de fazer leis escritas que todos pudessem conhecer e consultar em algum momento. Assim surge a Lei das Doze Tábuas. Esse conjunto de leis fundamentais para a convivência na sociedade romana foi construída entre patrícios e plebeus. Então, nesse momento, os plebeus não conquistaram só a existência dessas leis, mas eles participaram na formação delas. Na sequência, então, outra conquista importante dos plebeus foi a possibilidade deles poderem se casar com famílias patrícias. Como acontecia antes? Como o poder em Roma era pautado pela questão familiar, proibia-se o casamento entre patrícios e plebeus. Dessa forma, se tornou possível que, com o tempo, as famílias plebeias conseguissem entrar nas esferas maiores do poder dentro de Roma. Em 367 a.C., os plebeus conseguiram outra conquista política bastante importante: a possibilidade de se tornarem cônsules, a maior magistratura em Roma. Então, essa lei vai colocar a necessidade de, entre as duplas de cônsules, um deles fosse plebeu, tivessem origem entre os plebeus. Depois nós tivemos uma lei que foi um grande alívio para os plebeus na sua convivência social. Foi a proibição da escravidão por dívidas. A partir desse momento, então, uma pessoa não poderia mais oferecer a sua liberdade para pagar os seus débitos. E, por fim, nós temos uma conquista política bastante importante, que foi a possibilidade dos plebeus assumirem cargos, funções voltadas para a religião. Esse é um aspecto que não é muito comentado quando se analisa atualmente a República Romana, mas entre os romanos, questões religiosas, a observação de augúrios, de sinais divinos, era algo que fazia parte da política para os romanos. Decisões importantes eram legitimadas por esses sinais divinos, que apenas algumas pessoas poderiam interpretar. Apenas funções ligadas aos patrícios tinham o direito de interpretar esses augúrios, esses sinais divinos. Então, com essa conquista em 300 a.C., os plebeus tiveram mais espaço dentro da política, dentro das altas funções políticas também. Bom, pessoal, meu objetivo aqui foi trazer uma perspectiva geral da organização da política e da sociedade romana durante a República. No próximo vídeo, a gente vai ver o processo de expansão territorial de Roma durante a República e as consequências disso para a sua população. Nos vemos então no próximo vídeo. Bons estudos. Abraço.